Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre uma trama palaciana do nível Game of Thrones ou The Crown, ou outra série da sua predileção. E o país no qual se passa essa trama é a Jordânia. E o ponto alto do roteiro dessa última semana foi a decisão do rei Abdullah II de colocar em prisão domiciliar o seu meio-irmão, o príncipe Hamza. E, aliás, não apenas colocá-lo em prisão domiciliar, mas também proibir qualquer tipo de notícia sobre o tema, seja na imprensa ou seja nas redes sociais, a partir de uma acusação feita pelo reino contra o príncipe Hamza de que ele estaria liderando uma trama maliciosa para desestabilizar a segurança do reino. E, como sempre, para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora, a gente vai ter que dar uma boa contextualizada e voltar um pouco na história da família real da Jordânia para tentar entender exatamente qual é o papel do príncipe Hamza e do atual rei, o rei Abdullah II. Tanto o rei Abdullah II quanto seu meio-irmão, o príncipe Hamza, são filhos do antigo rei, o rei Hussein I, que faleceu no ano de 1999. O rei Hussein nunca escondeu de ninguém que o seu favorito à sucessão do trono seria Hamza. E, de forma bastante coerente, o rei Hussein I estabeleceu que Hamza seria o seu sucessor legal, o colocando, portanto, como aquilo que nós chamamos de Crown Prince, ou príncipe herdeiro. Na prática, é o primeiro na linha sucessória, e a decisão de quem será o Crown Prince, isso é assim na Jordânia, na Arábia Saudita, o modelo é mais ou menos o mesmo, é inteiramente do rei. Então o rei Hussein I pegou seu filho preferido e o colocou como o Crown Prince. A questão é que Hamza era bastante jovem, bem mais jovem do que o seu meio-irmão Abdullah. E na medida em que a saúde do rei Hussein se deteriorava, a preocupação era a possibilidade de Hamza assumir o trono ainda muito jovem e inexperiente. E, de fato, quando o rei Hussein faleceu no ano de 1999, Hamza tinha apenas 19 anos e Abdullah tinha 37 anos, uma diferença, portanto, de 18 anos entre os meio-irmãos. Por isso, pouco antes de morrer, o rei Hussein mudou o seu Crown Prince, ou seja, mudou o seu sucessor direto, e colocou a sucessão nas mãos de Abdullah, que acabou se tornando, portanto, o rei Abdullah II com a morte do seu pai. Seguindo a vontade do seu falecido pai, o novo rei Abdullah II colocou Hamza, mais uma vez, como Crown Prince, mas mudou de ideia bem rapidamente. Já no ano de 2004, trocou a sucessão e estabeleceu que o Crown Prince não seria mais Hamza, mas a partir de agora o seu próprio filho, Hussein. Na prática, Hamza teve o seu acesso ao trono negado pela segunda vez. Mas isso nunca impediu que Hamza se tornasse um membro da família real bastante popular entre os jordanianos. Muitos falam sobre características como humildade, como uma ligação bastante forte com a religião, ou até mesmo os traços físicos que muitos dizem que se assemelha bastante ao falecido rei Hussein I. Mas o fato é que agora, aos 41 anos, Hamza vem se posicionando de forma mais forte contra o governo de seu meio-irmão. Vem utilizando as redes sociais para fazer críticas pesadas ao governo, falando sobre incompetência, corrupção, nepotismo e autoritarismo, naturalmente tentando trazer para si um apoio popular ainda maior, deixando claro que a vontade de seu pai era que ele fosse o rei e não exatamente o seu meio-irmão, e que seria uma traição familiar que ele fosse retirado, mais uma vez, da linha sucessória. Para evitar que o apoio popular a Hamza crescesse ainda mais, o rei Abdullah II, como já disse no início da coluna, o colocou em prisão domiciliar, e só foi solto depois de assinar uma carta
afirmando sua inteira lealdade ao reino do seu meio-irmão Abdullah II. No Twitter, no entanto, as mensagens do príncipe Hamza se mantêm bastante desafiadoras, mesmo depois da assinatura da carta de lealdade ao seu meio-irmão. Ele vem dizendo que não vai permitir que as autoridades impeçam qualquer movimentação sua, o que acaba sendo uma promessa para você, ouvinte, que gosta de tramas palacianas, de que a Jordânia provavelmente vai trazer novos capítulos ao longo dos próximos tempos. E como nós, do Petit Jornal, também gostamos de tramas palacianas, você pode ter certeza que a gente vai continuar acompanhando essa trama por aqui. E se você quiser participar diretamente do nosso projeto, você pode se tornar um apoiador do Petit Jornal acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma aba chamada Apoie o Petit. E por lá você pode deixar a contribuição que você puder, que você quiser, e vai ajudar enormemente na manutenção desse projeto com o qual a gente trabalha já há mais de 4 anos, quase 5 anos, com muita dedicação, muito carinho, muita vontade, mas naturalmente a ajuda ela é sempre bem-vinda e muito necessária para a manutenção do nosso podcast. E eu recomendo também que você entre no outro site, petcursos.com.br, para ver lá o nosso portfólio de cursos e aulas gratuitas. Eu tenho certeza que algumas das aulas que estão lá e alguns dos cursos dados pelo Petit Jornal, por mim e pelo professor Daniel Souza, vão te interessar bastante. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.